Dizem que toda lenda nasce de um pedaço de verdade. A história da Bela Adormecida também. Houve um tempo em que a palavra sono era apenas uma metáfora da morte. Mas em alguns casos, o sono não é apenas o descanso do corpo, e sim o refúgio de uma alma que não quer partir. Clara dormia, e ninguém teve coragem de acordá-la. Ela era uma menina comum, daquelas que parecem carregar uma luz silenciosa dentro de si. Não falava muito, mas quando falava, a casa inteira parecia respirar mais devagar. Era filha única, o centro invisível do universo dos pais. O pai, homem simples, de gestos contidos e olhar fatigado de quem trabalha mais do que vive. A mãe, delicada, protetora ao extremo, dessas que amam com medo. O tempo da família girava em torno do sorriso de Clara, até o dia em que ela simplesmente não acordou. Foi numa manhã qualquer, dessas em que o sol nasce sem pressa. A mãe a chamou, como sempre. Nenhuma resposta. Tocou-lhe o rosto, encontrou uma pele fria demais para aquela hora do dia. Chamou o marido. O homem subiu as escadas correndo, tropeçando no próprio desespero, chamando o nome da filha como quem chama a vida de volta. E então, o silêncio. Os médicos chegaram rápido. Fizeram o que podiam, o que a ciência permite diante do inexplicável. Disseram que ela havia partido. O coração havia parado de forma súbita, talvez um defeito invisível, uma falha no desenho perfeito da natureza. Mas os pais não aceitaram. Não aceitaram as palavras, nem o som da máquina que confirmava a ausência. Não aceitaram o olhar piedoso do médico, nem o toque do enfermeiro que cobria o corpo com um lençol. Porque Clara não parecia morta. Seu rosto ainda era calmo, a pele pálida como porcelana, os lábios quase corados. Parecia apenas dormir. E foi exatamente isso que a mãe disse. Ela está dormindo, só está cansada. Ela vai acordar. O corpo foi levado para a análise, como manda o protocolo, mas a mãe suplicou com uma dor que não cabe em palavras que não a levassem. Disse que sentia algo, que o coração de Clara ainda batia, mesmo que ninguém mais ouvisse. E o pai, sem saber o que fazer, cedeu. O corpo ficou. Nos primeiros dias, ainda havia visitas. Gente trazendo flores, comida, palavras. A casa cheirava a tristeza e perfume, como um velório que se recusa a terminar. Mas à medida que as horas se tornavam dias, e os dias semanas, o mundo começou a se afastar. Os amigos pararam de vir. Os vizinhos cochichavam. A mãe fechou as cortinas, dizendo que o sol incomodava o sono da filha. O pai começou a perder o emprego. Dormia no chão do quarto, ao lado da cama. A mãe penteava os cabelos de Clara todos os dias, trocava suas roupas, conversava com ela em voz baixa, como se pudesse acordá-la com palavras ternas. Às vezes lia contos de fadas, repetindo sempre o mesmo. A Bela Adormecida também dormiu por muito tempo. E um dia, alguém veio acordá-la. O tempo começou a perder o significado. O relógio da parede parou num dia qualquer, e ninguém o consertou. O vento fazia ranger as janelas, e o som do mundo lá fora parecia uma lembrança distante. O quarto tornou-se um altar, as flores em vasos, as velas, os lençóis sempre limpos, o ar pesado de quem tenta deter o inevitável. Mas a natureza não obedece à esperança. O corpo começou a mudar. A pele perdeu o brilho, o cheiro se transformou. A mãe dizia que era o ar da cidade, que precisava deixar as janelas abertas apenas por um tempo. O pai acreditava. Ou fingia acreditar. Porque amar é também escolher o que não ver. Os vizinhos começaram a notar. Um cheiro estranho escapava pelas frestas da casa. Primeiro pensaram ser um animal morto. Depois, perceberam que vinha do quarto do andar de cima. Mas ninguém ousava comentar diretamente com eles. Era mais fácil desviar o olhar. Até que, numa noite de outono, o silêncio foi quebrado pelo som de sirenes. A polícia havia sido chamada por uma vizinha que não suportava mais o odor. Quando chegaram, o pai tentou impedir a entrada. Dizia que a filha dormia, que estava melhor, que não queria que a perturbassem. Os policiais olharam-se entre si, já acostumados a ver o desespero transformar-se em loucura. Entraram mesmo assim. O quarto estava frio, mas abafado. As janelas fechadas,
As cortinas pesadas, o ar denso. Clara estava lá, deitada como sempre. O lençol branco, o travesseiro impecável. A mãe sentada ao lado, penteando os cabelos da filha com uma escova de madeira. Quando os policiais se aproximaram, o pai gritou, implorando que não tocassem nela. Mas já era tarde. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Um dos agentes cobriu o rosto com o braço, o outro desviou o olhar. Não havia mais nada de vida em Clara, só a sombra daquilo que um dia foi beleza. E ao redor dela, o amor transformado em ruína. A mãe foi retirada em choque, sem entender o que acontecia. Dizia frases desconexas. Ela estava tão bonita. Ela respirava há pouco. Vocês a assustaram. O pai foi levado logo depois, em silêncio, olhando para trás o tempo todo, como se deixasse um pedaço da alma no quarto. Os jornais da cidade não deram grande destaque. Chamaram o caso de episódio de negação patológica. Escreveram poucas linhas. Mas entre os vizinhos a história cresceu. Alguns diziam que ainda ouviam o som de um relógio marcando o tempo naquela casa, mesmo depois de ter sido esvaziada. Outros juravam sentir o perfume de flores murchas quando passavam em frente. Com o tempo, a casa foi vendida, depois demolida. No terreno ergueram um pequeno prédio sem graça, de paredes brancas e corredores longos. Mas há quem diga que o ar lá dentro é diferente, como se algo tivesse ficado preso no concreto. Um frio sutil, um sussurro. Clara tornou-se uma espécie de lenda entre os moradores antigos. A menina que dormiu e não acordou. Alguns contam a história como aviso, de que o amor, quando se recusa a aceitar a morte, começa a morrer junto com ela. Outros a contam como consolo, acreditando que, de algum modo, a menina ainda sonha em outro lugar, num tempo que não passa. Mas o que realmente perturbava quem conheceu os pais de Clara era o olhar deles. Quando foram entrevistados pela última vez, no hospital psiquiátrico onde ficaram internados por meses, ambos diziam a mesma coisa. Ela vai acordar. Ela prometeu que voltaria. Há algo de trágico e inevitável nesse tipo de fé. A esperança, quando perde a medida, vira veneno. O mesmo sentimento que ergue templos é capaz de erguer tumbas dentro do coração. E no caso deles, o amor virou prisão. Uma prisão de cheiros doces e sombras lentas. Anos depois, um dos enfermeiros do hospital relatou algo estranho. Disse que certa noite, durante a ronda, encontrou a mãe de Clara sentada à beira da cama, olhando o nada. Quando ele se aproximou, ela disse com voz calma: "Ela sorriu hoje, acordou no meu sonho." E então voltou a deitar-se, sem mais dizer palavra. O enfermeiro contou que, por um instante, sentiu um frio percorrer o ar, como se, naquele breve momento, algo tivesse realmente despertado em algum lugar. Mas ele nunca mais falou sobre isso. Talvez seja assim que as lendas nascem do ponto exato em que o amor encontra o impossível. Clara se tornou símbolo de uma ternura que ultrapassou a razão, de um amor que não soube morrer. Sua história é contada como advertência e como reza. Os contos de fadas dizem que o verdadeiro amor é capaz de vencer a morte. Mas ninguém conta o que acontece quando alguém acredita nisso ao pé da letra. Os pais de Clara acreditaram. E o que restou foi silêncio. Um silêncio pesado, lento, feito de lembranças que o tempo não consegue apagar. Talvez a verdadeira Bela Adormecida nunca tenha existido num castelo cercado de espinhos, mas sim numa casa comum, com paredes manchadas de esperança e cheiro de flores murchas. E talvez o feitiço que a manteve dormindo não tenha sido lançado por uma bruxa, mas por um amor que não soube dizer adeus. O relógio ainda marca a hora em que tudo parou. E o vento, quando passa por aquele bairro, às vezes soa como um suspiro. Um lembrete de que há amores que matam devagar e dormem para sempre.